Olá, tudo bem? Para essa questão, né, quando a gente olha o gráfico, vários valores e um monte de relação, a gente acha que precisa fazer muita conta. Mas na verdade, dá para você resolver essa questão sem fazer nada de conta, tá? A gente não precisa calcular a variação de calor, né, o delta Q. Isso não vai ser necessário nessa questão, até porque como são gráficos curvos, você não tem nem como calcular o trabalho exato, né? Que daí você precisaria aí usar uma derivada que já não está mais no espectro do vestibular, né? Já é ensino superior. Então, a gente realmente vai analisar apenas as relações, tá bem? É interessante a gente lembrar que o trabalho, né, quando a gente tem um gráfico de pressão vezes volume, o trabalho é igual à área sob o gráfico, ou seja, o trabalho vem aqui, né, dessas linhas do gráfico até lá no eixo X para cada um deles. Então, para o processo K, o trabalho vem aqui dessa linha até o eixo X. Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, você vai pintar isso aqui tudo. Tudo isso é o trabalho de K, tá bem? E para o trabalho de L, é só essa partezinha que tá aqui embaixo, né? Só esse pedacinho aqui. É como se fosse o trabalho inteiro de K, retirado essa parte aqui que existe entre eles, porque o L é só daqui até aqui, né? Só essa partezinha, e o de K é tudo. Se a área do K, né, é bem maior do que a área que o L tem e o trabalho é igual à área sob o gráfico, então o trabalho de K é maior do que o trabalho de L, tá bem? Né? Se aqui ele tem mais área embaixo do gráfico, então ele vai ter mais trabalho. Se ele tem menos área embaixo do gráfico, ele vai ter um trabalho menor. Sendo assim, a gente pode afirmar que o trabalho de K é maior do que o trabalho de L. Aí agora, né, a gente vai saber a variação da energia interna, o ΔU, o quanto diminuiu a energia interna. Na verdade, ali essa questão, o enunciado está um pouco equivocado, porque quando a gente calcula, né, naquela formulazinha, essa daqui, essa fórmula, a gente está calculando a variação da energia interna, não a energia interna. A energia interna mesmo a gente não consegue calcular, tá? Mas a gente pode estudar aqui pelas variações, né? Como ali todos os dados estão diminuindo, então a temperatura também está diminuindo. Aí a gente pode entender que quanto mais a temperatura diminui, mais a energia interna diminui. A energia interna ela é proporcional à temperatura, pressão e volume. Então, como aqui, né, o ponto de partida é o mesmo, tá? Como tudo é o mesmo aqui no início, então a energia interna a gente pode entender que ela é a mesma aqui no começo. E a gente vai ver as variações, tá? É interessante a gente lembrar daquela lei pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual a uma constante, sabe? Que elas têm a relação. Então, a gente pode fazer assim, ó. Aqui no final, eles vão ter o mesmo volume, né? Então, se eles vão ter o mesmo volume, a gente vai analisar a pressão. Por essa relação aqui, ó, se o volume deles final vai ser igual, né, que é o 4V0, então a gente pode excluir o volume. E a gente fica com essa relação de diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura. Então, aqui, né, no gráfico, a gente percebe que o K ele se estabelece a uma pressão maior do que o L. O L é mais ou menos aí um P0/8, enquanto o K está mais ou menos no P0/2. Então, o K ele vai ter uma pressão maior do que o L. Se o K tem uma pressão maior, então a temperatura do K vai ser maior. Ou seja, a variação, né, de temperatura que o K sofreu vai ser bem menor do que a variação da temperatura que o L sofreu, porque se a pressão do L diminui muito, então a temperatura do L também vai cair muito. Se a temperatura do L diminui, então ele vai sofrer uma grande variação de temperatura, ou seja, ele vai variar muito a sua energia interna. A energia interna dele vai diminuir bastante, enquanto a energia interna do K em relação a esse ponto inicial vai diminuir pouquinho, porque ele vai ter pouca diferença de temperatura. Então, a gente pode afirmar que, como
como a energia do L diminui muito mais do que a energia do K, a energia interna do K acaba ficando maior do que a energia interna do L, né? Já que o K vai perder menos temperatura, vai variar menos, vai diminuir menos em relação ao ponto inicial. Então, assim, a energia interna do K fica maior do que a energia interna do L. Quando a gente parte para as alternativas para analisar isso, a gente tem a alternativa A, que diz que o trabalho de K é maior que o trabalho de L, realmente, né? O gráfico é maior e que a energia interna do K é maior do que a energia interna do L, que também está correto, já que o K vai variar menos a energia interna e vai ficar com ela maior, tá bem? Não precisa calcular o Q, né, que é o calor, não precisa usar a primeira lei da termodinâmica, não é nada sobre isso. É apenas interpretação do gráfico, tá bem?